إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bem-vindos a todos. Hoje, na noite do dia 5 do mês de Ramadã de 1440, que equivale ao dia 10 de maio de 2019, continuamos as nossas aulas básicas sobre o Islão. Nesta aula, escolhi como assunto o assunto mais importante da nossa religião. A questão mais importante da nossa religião, que é o Tawhid, o monoteísmo puro, o facto de unificar Allah Tabaraka wa Ta'ala. E foi por essa razão que Allah Azza wa Jal nos criou. يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء: ليعبدون أي ليوحدون. معنى ليعبدون، قال العلماء: ليوحدون. Allah Tabaraka wa Ta'ala nos informa no seu nobre livro, Al-Qur'an, sobre a razão por aquela nos criou. Disse, consoante o sentido do versículo que está na Surat Adh-Dhariyat, versículo número 56, nos diz: não criei os génios e os humanos senão por aqueles me adorem. E os sábios da Sunna disseram que o sentido de que eles me adorem, o sentido é que eles me unifiquem. O significado de, e o senso, o sentido, quer dizer, da adoração neste versículo é a unificação de Allah. A unicidade de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então Allah Tabaraka wa Ta'ala nos informa que nos criou para que nós o adoramos a Ele unicamente e que não adoramos nenhuma outra divindade além dele. A razão por aquela fomos criados é a adoração. E não é só a adoração no sentido de o adorar, mas é, sobretudo, o facto de o adorar Ele unicamente. De o unificar através da adoração. Uma adoração exclusiva para Allah Tabaraka wa Ta'ala. Este é o monoteísmo puro, o Tawhid. Então, vista a importância deste assunto, decidi fazer uma aula
onde vamos falar unicamente desta questão. Escolhi para vos ler e tentar traduzir uma palavra de um grande sábio da Sunna contemporâneo que se chama Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. É um sábio que já faleceu, que Allah tabaraka wa ta'ala lhe faça misericórdia. Escreveu um livro muito importante que se chama As Lições Importantes para a Comunidade. E nesse livro, um dos capítulos fala do Tawhid. E é justamente o capítulo que vamos ler e tentar traduzir, inshallah. Neste capítulo, o Sheikh nos ensina a definição do Tawhid, as suas diferentes categorias, as categorias do Tawhid, e nos dá alguns exemplos dessas categorias. A primeira coisa, vamos dar a definição do Tawhid. O que é que quer dizer Tawhid? Tawhid مصدر توحيد هو مصدر وحده أي جعله واحدا والمراد به هنا إفراد الله بالعبادة. Os sábios disseram que a palavra Tawhid, a sua fonte, a sua origem, é o facto de tornar uma coisa única. Tawhid é o facto de tornar uma coisa única. Melhor dizendo, unificar uma coisa. E o sentido que nos diz respeito nesta aula, e para nós, enquanto muçulmanos, é o facto de unificar Allah através da adoração. O Tawhid, de maneira geral, para nós muçulmanos, quando ouvimos a palavra Tawhid, a definição para nós é o facto de unificar Allah através da adoração. Isto é o Tawhid. Ifradullahi bil ibada. O facto de adorar Allah tabaraka wa ta'ala de uma adoração exclusiva. Não adoramos nenhuma divindade além de Allah tabaraka wa ta'ala. Então esta é a definição de At-Tawhid. والتوحيد ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. Então, o Tawhid se divide em 3 categorias. A primeira categoria é a unicidade na senhoria. A segunda categoria é a unicidade na adoração. E a terceira categoria é a unicidade nos nomes e atributos. Estes são as 3 categorias de Tawhid. Repito, a primeira é Tawhid, a unicidade na senhoria. O segundo, a unicidade na adoração. E o terceiro, a unicidade nos nomes e atributos. Então agora o Sheikh vai nos explicar e vai detalhar um pouco cada uma destas categorias. Começando por dar a definição de cada categoria e os exemplos com as provas de cada definição. يقول الشيخ
أولا توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. فإفراده بالخلق أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء. وأما إفراد الله بالتدبير فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. O Sheikh nos dá agora a primeira definição, que é a definição da unicidade, o Tawhid na senhoria. A unicidade na senhoria. E diz que a definição da unicidade na senhoria é o facto de unificar Allah Azza wa Jal na criação, na soberania e na gerência. E depois do Sheikh de dizer que a definição e o sentido de unificar Allah na criação é o facto de que a pessoa tenha como crença que o único Criador é Allah e que não existe nenhum Criador além de Allah. O único que tem a capacidade e o poder de criar é Allah. Este é o sentido do facto de unificar Allah Azza wa Jal através da criação. E vimos que há três tipos. Na definição da unicidade na senhoria, há o facto de unificar Allah através da criação, da soberania e da gerência. Falámos agora da criação. Quer dizer que o único que tem a capacidade de criar é Allah. Não existe nenhum criador além de Allah. E a prova é a palavra de Allah Tabaraka wa Ta'ala na Surat Al-A'raf, versículo 54, onde Allah nos diz, consoante o sentido do versículo: acaso não lhe pertençam a criação e o poder? É uma pergunta que Allah Tabaraka wa Ta'ala nos faz. Acaso não lhe pertença a criação e o poder? E noutro versículo, Allah Tabaraka wa Ta'ala, que está no Surat Fatir, versículo número 3, Allah Tabaraka wa Ta'ala nos pergunta outra vez: porventura, existe outro Criador além de Allah? Que vos faz graça do que vem do céu e da terra? E no terceiro versículo, na terceira prova, que está na Surat Yunus, versículo número 31, Allah Azza wa Jal nos diz... Não, perdão, enganei-me. Esta terceira prova está na Surat Al-Mu'minun, versículo 88, onde Allah Tabaraka wa Ta'ala nos diz: pergunta-lhes quem tem a seu poder a soberania de todas as coisas. Allah Azza wa Jal diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam de lhes perguntar. Aos politeístas, pergunta-lhes quem tem a seu poder a soberania de todas as coisas. Então aqui, nestes três versículos, temos a prova do facto de unificar Allah Tabaraka wa Ta'ala na criação, que Ele é o único Criador, e também na soberania,
é o único que tem poder no seu reinado, que são os céus e a terra, e também na gerência do seu reinado. O único que gera os céus e a terra é Allah. Então devemos unificar Allah Tabaraka wa Ta'ala na sua criação. O único que tem a capacidade de criar é Allah. E o único que tem a soberania neste reinado é Allah Tabaraka wa Ta'ala. E Ele é o único. Temos de unificar e ter a crença que Ele é o único que tem a capacidade de gerir e de administrar os céus e a terra. Ninguém o pode fazer com Ele. E Allah Tabaraka wa Ta'ala não tem parceiros em nenhuma destas três coisas. Que seja na criação, na soberania e na gerência. Então, de maneira resumida, vimos aqui os pontos em relação à unicidade de Allah Tabaraka wa Ta'ala na criação e na soberania. Falta uma só prova, que é a evidência que Allah Tabaraka wa Ta'ala é o único a gerir, é o único que tem a capacidade de gerir e de administrar o seu reinado. É a palavra de Allah Tabaraka wa Ta'ala na Surat Yunus, versículo 31, onde Allah Tabaraka wa Ta'ala nos diz, ou melhor dizendo, diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam de dizer aos politeístas, diz: quem vos agracia com os seus bens do céu e da terra? Quem vos agracia com os seus bens do céu e da terra? Quem possui poder sobre a audição e a visão? E quem gera todos os assuntos? E aqui está a prova. E quem gera todos os assuntos? Aqui está a prova que o único que tem a capacidade de gerir todos os assuntos, tudo o que se passa, é Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pois Allah nos diz, e quem gera todos os assuntos? Eles dirão, Allah diz, porque não o temeis. E aqui temos, neste versículo, a prova que o único que tem a capacidade de gerir os céus e a terra é Allah Tabaraka wa Ta'ala. E na definição que o Sheikh nos deu da gerência e da unicidade, e o facto de unificar Allah Tabaraka wa Ta'ala na gerência, o Sheikh nos diz que é o facto de que a pessoa tenha a crença que o único que tem a capacidade de gerir e de administrar é Allah. E que ninguém o pode fazer sem ser Ele. Ninguém pode administrar os céus e a terra além de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então esta é a primeira categoria do Tawhid. Tawhid na senhoria, a unicidade na senhoria, que contém três partes. O facto de unificar Allah na criação, na soberania e na gerência. Vimos as provas de cada um destes pontos. Passamos agora, ou melhor dizendo, o Sheikh ainda disse alguma coisa antes de passar à segunda categoria. يقول الشيخ: وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانوا مقرين به. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. Então o Sheikh de nos dizer, para terminar esta categoria, que
esta categoria de unicidade, ou melhor dizendo, os politeístas a quem o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado não se opuseram, não fizeram oposição a esta categoria da unicidade. Quer dizer que eles estavam de acordo e afirmavam e reconheciam este tipo e esta categoria do Tawhid, esta categoria de unicidade. Não recusavam esta categoria de unicidade. E a prova é a palavra de Allah Tabaraka wa Ta'ala que nos diz, ou melhor dizendo, que diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam: e se lhes perguntares quem criou os céus e a terra, eles dirão: criou-os o poderoso, o sapientíssimo. Repito, e se lhes perguntares quem criou os céus e a terra, eles dirão: criou-os o poderoso, o sapientíssimo. E aqui temos a prova que Allah Tabaraka wa Ta'ala nos informa que os politeístas na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, tinham como crença que Allah Tabaraka wa Ta'ala era o criador dos céus e da terra. Eles acreditavam que Allah era o criador dos céus e da terra. E aqui eu acrescento, e não foi o Sheikh que diz, mas aproveito deste momento para dizer que os politeístas da altura do profeta sallallahu alaihi wasallam, o kufr deles e o politeísmo deles era que eles tinham os ídolos, tinham divindades que adoravam com Allah. Quer dizer que eles adoravam Allah e ao mesmo tempo adoravam outras divindades. E isto é o que se chama a shirk, o associacionismo. O facto de associar a Allah na adoração. Os politeístas, na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam, acreditavam que Allah era o único que criava. E que é o único que era o único também que era o único soberano e o único que tinha gerência. Só que eles adoravam as outras divindades e diziam e tinham como desculpa qual era que estas divindades os iam aproximar de Allah. Quer dizer que eles utilizavam estas divindades, estes ídolos, para os aproximarem de Allah. Quer dizer que o politeísmo deles era na adoração. Adoravam Allah e adoravam ao mesmo tempo outras divindades, outros ídolos. Este era o shirk dos politeístas na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam. O associacionismo deles era neste ponto. E não na unicidade de Allah Tabaraka wa Ta'ala, na senhoria, mas sim na unicidade de Allah na adoração. Então, passamos imediatamente a esta segunda categoria da unicidade, que é justamente a unicidade de Allah na adoração. E vimos agora mesmo que o povo a quem o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado, o associacionismo, a associação que eles faziam a Allah Tabaraka wa Ta'ala era na adoração. E o politeísmo deles era na adoração e não na senhoria. Então o Sheikh diz
توحيد الألوهية، يقال له توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، فالمستحق للعبادة هو الله تعالى، وكل معبود سواه فعبادته باطلة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل، وما يدعون من دونه الباطل. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وهذا القسم كفر به وجحده عامة الخلق، ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Então o Sheikh agora nos fala desta segunda categoria de Tawhid, de unicidade, e nos diz que é a unicidade na adoração. Tawhid al-Uluhiyya. E o Sheikh diz que este tipo de unicidade pode-se chamar de duas maneiras. Pode-se chamar a unicidade na adoração, e pode-se chamar também a unicidade na divindade. A unicidade na sua divindade. E o significado é o mesmo. Só que se adicionarmos este tawhid, se o adicionarmos a Allah, então chamamos Tawhid al-Uluhiyya. Chamamos a unicidade na divindade. E se o adicionarmos ao servo, então podemos chamar a unicidade na adoração. Porquê? Porque o servo vai unificar Allah Tabaraka wa Ta'ala através da sua adoração. Vai adorar Allah Tabaraka wa Ta'ala. E se adicionarmos esta unicidade a Allah Tabaraka wa Ta'ala, então vamos dizer a unicidade na divindade. Porque ele é a única divindade que merece realmente a adoração, e é ele, Allah. Então, por isso, desta forma dizemos e podemos fazer esta diferença, mesmo se não é muito importante. Podemos dizer das duas formas, Tawhid al-Uluhiyya e Tawhid al-Ibada. Aqui o Sheikh nos está unicamente a dar mais detalhes e a esclarecer melhor as coisas e a detalhar as coisas de uma maneira mais óbvia e mais compreensível para todos. E o Sheikh diz que o único que merece realmente a adoração é Allah, e que todas as outras divindades, além dele, são inválidas. É uma adoração que é falsa e inválida. E a prova do que estamos a dizer é a palavra de Allah Tabaraka wa Ta'ala na Surat Luqman, versículo número 3, consoante o sentido do versículo. Allah Tabaraka wa Ta'ala nos diz: isso é porque Allah é a verdade, e porque tudo quanto
invocam além dele é falsidade. Esta é a prova do que estamos a dizer, que todas as divindades que são adoradas além de Allah é uma adoração que é falsa, uma adoração que é inválida. Allah Tabaraka wa Ta'ala nos diz, e isso é porque Allah é a verdade. Allah é a verdade, é a única divindade real. As outras são divindades falsas, que não existem. Foram as pessoas foram os homens que fizeram dessas estátuas ou dessas imagens divindades, mas não são divindades realmente. A única divindade é Allah. E é porque tudo quanto invocam além dele, tudo o que é invocado além de Allah, é falsidade. Os politeístas que pedem às estátuas e que pedem a qualquer que seja a imagem, ou que peçam a qualquer que seja a divindade além de Allah, é uma invocação que é falsa, que não existe, que é inválida. E Allah Tabaraka wa Ta'ala nos diz também na Surat Al-Isra, versículo número 22, não tomes junto com Allah outra divindade, porque serás desaprovado e rebaixado. Aqui Allah Tabaraka wa Ta'ala diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e é uma mensagem para nós todos, não tomes junto com Allah, quer dizer que não deixes parceiros a Allah, porque se o fizeres, serás desaprovado e rebaixado. ثم يقول الشيخ وهذا القسم كفر به وجحده عامة الخلق ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل. O Sheikh nos diz que esta categoria de tawhid, de unicidade, a maior parte da criação, da humanidade, rejeitou e negou esta categoria da unicidade. Quer dizer que a maior parte da criação de Allah, da humanidade, rejeitou e negou esta categoria de unicidade, que é a unicidade na adoração. O que é que temos de compreender por aqui? Quer dizer que as pessoas, a maior parte deles, acreditam que Allah é o único, mas na adoração adoram outras divindades com Allah. E o Sheikh de nos dizer que, e foi por esta razão que Allah Tabaraka wa Ta'ala enviou os mensageiros. Quer dizer que Allah enviou os mensageiros à humanidade por esta razão. Porque a humanidade negou e rejeitou esta categoria da unicidade, que é o facto de unificar Allah na sua divindade ou unificar Allah na adoração. O único que merece realmente a adoração é Allah. E a única divindade real é Allah. E foi nesta categoria do tawhid, da unicidade, que a maior parte da humanidade desviou e não acreditou. E deu parceiros a Allah. Adoraram certos entre eles, adoraram outros que Allah unicamente, outros adoraram Allah e ao mesmo tempo adoraram outras divindades. Então Allah Tabaraka wa Ta'ala enviou às suas criaturas mensageiros para lhes dizer que
tenha de adorar Allah unicamente, de um culto exclusivo e de não lhe dar parceiros na adoração. Da mesma forma que não lhe dão parceiros na criação e na soberania e na gerência dos céus e da terra. Então, da mesma forma que afirmam este primeiro tipo de tawhid, de unicidade, então, automaticamente, têm de admitir também que Ele é o único que merece ser adorado, que Ele é o único que merece realmente a adoração, e que não temos o direito, e que é o maior dos pecados, de adorar outras divindades e de lhe dar parceiros na adoração. Então Allah Tabaraka wa Ta'ala nos diz na Surat Al-Anbiya, versículo número 25: jamais enviámos a algum mensageiro antes de ti, sem que lhe tivéssemos revelado que não há outra divindade além de mim. Então, adora-me. Allah Azza wa Jal nos diz assim, nos diz aqui claramente. E diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e é uma mensagem para nós todos: jamais enviámos a algum mensageiro antes de ti. Quer dizer que todos os mensageiros que foram enviados à humanidade antes do profeta sallallahu alaihi wasallam, sem que lhes tivéssemos revelado que não há outra divindade além de mim, então adora-me. Não existe nenhuma outra divindade. Todas as outras divindades que as pessoas tomaram como divindade e que adoram é falsa. Não existe. É inválida. É uma coisa inventada pelas pessoas. Então, Allah Tabaraka wa Ta'ala acaba o versículo dizendo: então adora-me. Esta é a mensagem dos profetas. É de adorar Allah Subhanahu wa Ta'ala unicamente, de um culto exclusivo, e de não lhe dar parceiros na adoração. O terceiro tipo de unicidade é a unicidade nos nomes e atributos. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بالله وصفاته كما جاءت في القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما يليق بالله سبحانه، وذلك بإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي ضلت فيه بعض الطوائف وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة. Então acabamos com este terceiro tipo de tawhid, que é tawhid nos nomes e atributos. A unicidade nos nomes e atributos. E como nas categorias anteriores, é o facto de unificar Allah através dos seus nomes e atributos perfeitos. E que é o único que tem nomes e atributos perfeitos. E o Sheikh de dizer que para concretizar este tawhid, esta unicidade, a pessoa tem de ter a fé em Allah e nos seus nomes e atributos perfeitos, da forma que Ele nos informou no seu livro.
no seu livro nobre, Al-Qur'an, e também na sunna do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E quando dizemos na sua sunna autêntica. Então aqui temos duas regras, começamos por duas regras. Neste capítulo, que são os nomes e atributos, nós só aceitamos o que está presente no livro de Allah e na sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam, a sunna autêntica. Da maneira que é própria, ou melhor dizendo, da maneira que apropria a Allah, da maneira adequada. Então, nós acreditamos nos seus nomes e atributos que estão presentes no seu livro e na sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. De que maneira? Da maneira que é adequada para Allah, que é apropriada para Allah subhanahu wa ta'ala. E isto confirmando o que Allah tabaraka wa ta'ala confirmou para Ele próprio. E também através do que confirmou o seu profeta sallallahu alaihi wa sallam como nomes e atributos para Allah subhanahu wa ta'ala na sua sunna. Temos aqui mais duas regras muito importantes, que são que o que Allah tabaraka wa ta'ala confirmou para Ele próprio, quer dizer que nos informou, nos disse no seu livro que Ele tem tal nome e tal atributo, então nós confirmamos esse atributo da maneira que é adequada a Allah, apropriada para Allah. E também o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos informou na sua sunna autêntica, nos informou que Allah tem tal nome e tal atributo, então nós confirmamos da maneira que é apropriada e adequada para Allah subhanahu wa ta'ala. Então aqui temos o que é a parte da confirmação. É o facto de confirmar o que Allah confirmou para Ele próprio e o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam confirmou para Allah na sua sunna. A segunda parte é o facto de negar e de rejeitar o que Allah tabaraka wa ta'ala rejeitou e negou para Ele próprio, e que também o rejeitou o profeta sallallahu alaihi wa sallam na sua sunna autêntica. Então aqui é a segunda parte, é o facto que temos de negar e de rejeitar tudo o que Allah tabaraka wa ta'ala rejeitou sobre ele. Quer dizer, o que Allah tabaraka wa ta'ala nos diz que negou como nome e atributo para ele próprio, e que o profeta sallallahu alaihi wa sallam também negou e rejeitou na sua sunna. É o facto de dizer que Allah não é assim, e que Allah não tem tal nome e não tem tal atributo. A partir do momento em que Allah nos informa no seu livro que Ele não tem tal nome ou tal atributo, então nós da mesma forma que Allah o negou, nós também negamos e rejeitamos. E também na sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam, o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam negou e rejeitou, dizendo que Allah não tem tal nome ou não tem tal atributo, então nós também temos de rejeitar e de negar. É uma submissão completa. O que Allah nega, nós negamos. Ou melhor dizendo, o que Allah afirma, nós afirmamos. O que o profeta sallallahu alaihi wa sallam afirma, nós afirmamos. O que Allah nega, nós negamos. O que o profeta sallallahu alaihi wa sallam nega, nós negamos. Submissão total, completa. E o Sheikh, e isto são tudo regras da crença das pessoas da Sunna, min ghairi tahrifin wala ta'til, wa min ghairi takyifin wala tamthil. Quer dizer que seja a nossa confirmação ou a nossa
negação ou rejeição é feita sem distorção e alteração e deformação do nome ou do atributo. E também sem rejeição. E também sem rejeição. Quer dizer que nós confirmamos, mas sem distorção, e sem alteração, e sem deformação do nome. E também sem o rejeitar. Aceitamos o nome, mas não o distorçamos, e não o alteramos, e não o deformamos também. Porque há certos grupos desviados que aceitaram certos nomes, mas alteraram esses nomes. Destroçaram o nome, ou deformaram esse nome. Não quero entrar aqui em detalhes, porque o Sheikh não entrou, e também eu não quero entrar. É só para dar uma imagem geral, uma ideia geral, para que ao menos tenhamos certas bases sobre a crença das pessoas da Sunna nos nomes e atributos de Allah. E também sem rejeição. Sem rejeição. Há certos grupos desviados que rejeitaram os nomes e os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós temos de confirmar o que Allah confirmou e de negar o que Allah negou. وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ. E sem dar uma forma, um aspecto. Quer dizer que nós aceitamos, confirmamos os nomes que Allah se confirmou para Ele próprio e os atributos, sem dar uma forma ou um aspecto. Sem dar uma forma a esses nomes e um aspecto. E também sem bilá tamthil, sem comparar, ou melhor dizendo, sem dar exemplos. Podemos dizer outra vez, sem dizer que é como tal nome. É o facto de comparar os nomes de Allah ou de dar exemplos aos nomes de Allah ou aos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E o que temos de saber todos é que os nomes de Allah e os seus atributos são perfeitos. Perfeitos. A perfeição. Os atributos e os nomes de Allah tabaraka wa ta'ala são perfeitos. Sem nenhuma diminuição. E a prova é a palavra de Allah tabaraka wa ta'ala na sura Shura, versículo número 11, onde Allah tabaraka wa ta'ala nos diz: "Laysa kamithlihi shay wa huwa sami'ul basir." Nenhuma coisa se parece com ele. Nada se parece com ele. Quer dizer que nenhuma coisa da criação se parece com Allah. Ele é único. E ao mesmo tempo Allah subhanahu wa ta'ala no versículo nos diz que ele ouve e vê. Então Allah ouve e vê. Mas que nada é parecido com ele. Nada é parecido com Allah. Mas apesar de nada ser parecido com Allah, Allah vê e ouve. De uma visão perfeita. E de uma audição perfeita. Contrariamente às criaturas, que também podem ouvir e ver, mas a audição e a visão das criaturas é fraca. É fraquinha. Em relação à visão de Allah tabaraka wa ta'ala. Então, estas são certas bases da crença das pessoas da Sunna em relação aos nomes e atributos. E o Sheikh diz que nesta categoria do Tawhid, da unicidade, desviaram algumas seitas
que depois se dividiram em vários grupos. O Sheikh aqui nos informa que a maior parte das seitas muçulmanas, quer dizer que as seitas no interior da comunidade islâmica, a maior parte das seitas desviaram neste ponto e nesta categoria da unicidade, que são os nomes e atributos. Por isso é que temos de ter muita precaução quando falamos deste capítulo ou deste assunto muito importante, e sobretudo temos de falar com sabedoria. E a base que cada um de nós todos tem de ter é que nós confirmamos o que Allah confirmou para Ele próprio e também o que confirmou para Allah o profeta sallallahu alaihi wasallam, e que temos também de rejeitar e negar o que Allah negou sobre Ele próprio no seu livro e também o que o profeta sallallahu alaihi wasallam negou na sua sunna, sem distorção ou alteração ou deformação e sem rejeitar e também sem dar uma forma, um aspecto e sem comparar ou dar exemplos dos seus nomes e atributos. E é o facto de saber que Allah, nenhuma das criaturas é parecida com Ele. Allah tabaraka wa ta'ala é único, os seus nomes e atributos são únicos, perfeitos, contrariamente aos das suas criaturas. Então nada é parecido com Allah tabaraka wa ta'ala, apesar de Ele ver e de ouvir. Ficamos por aqui e inshallah, bi'idhnillah, no futuro poderemos se calhar estudar com um pouco mais de detalhes esta categoria do Tawhid, que são al-Asma wa Sifat. Mas como todos sabemos, a sabedoria tem de ser feita a pouco e pouco. Quer dizer que tadrijiyan, etapa por etapa, patamar por patamar. Primeiro começamos por as coisas mais básicas. Depois podemos detalhar mais as coisas. E eu, por enquanto, as minhas aulas são aulas básicas, como digo sempre, são aulas para iniciantes, são aulas que cada pessoa tem de conhecer, que tem de ter o mínimo de conhecimento sobre estas coisas, e os detalhes ficam para depois, inshallah ta'ala. Desculpem de ter feito uma aula um pouco comprida hoje, mas achei que não convinha de dividir esta aula em várias aulas, porque é importante de ouvir as três categorias de Tawhid, de unicidade, juntas. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.